A gente tem que fazer uma campanha pelo fim do Estado empata foda. Eu acho que não existe uma expressão. Mas não é isso, é the Perfeito, perfeito. hashtag cockblockstay. O que o brasileiro faz? O brasileiro, eu acho que ele só vê essas duas possibilidades, ou se afogar ou pedir ajuda do Estado. Ele não vê a possibilidade dele nadar ou boiar, entendeu? É essa que é a questão. Liberdade é isso, é responsabilidade, não é oba-oba, né? Não é rave com open bar. Olá, amigos do Bom Senso. Está no ar mais um podcast onde a liberdade de expressão impera e o politicamente correto não entra, com seus hosts Heleno Palhares Galantino, Francis Elliott e a participação mais que especial do cheiroso e garboso Salomão Pereira Carneiro. E hoje eles trazem para vocês o Uber e sua proibição, o Estado empata foda, a alma anticapitalista do brasileiro e sua busca incessante pela teta. Estamos no ar. E aí, o que tem rolado aí de assunto? Bom, podemos falar aqui dos deputados votando, né, pelas leis que regulam os aplicativos de mobilidade que basicamente transformam o Uber num táxi e matam o Uber e genéricos no Brasil, né? Ah, é verdade, estão querendo engessar o Uber. É Uber, mas eu falo Uber porque isso retoma a minha infância. Uber é o nome técnico dado ao teto da vaca, que é verdade. Eu sei, mas... Bom, vai lá. Não, enfim, vamos voltar ao assunto. Há uma proposta de engessar o Uber, ou seja, eu vi muito superficialmente, mas não de fato proibir, mas regular de tal forma que você crie barreiras inimagináveis para qualquer pessoa que possa querer empreender com o aplicativo. Ou seja, transformar ou dificultar a entrada no mercado em tese aberto e transformar isso num mercado semi-fechado ou muito engessado como o mercado de táxi. E eu acho que isso é um grande retrocesso aí até para a liberdade do indivíduo, né? É sempre o Estado querendo se meter e cobrar imposto e regular a vida do cidadão. É uma pena isso. É realmente uma pena. A gente só não pode bater apenas nos políticos, né? Porque apesar de eles merecerem apanhar muito nessa história, e também vale entender a mentalidade, né, do brasileiro que gera esse tipo de coisa. Um exemplo patente é a matéria na Veja do tal repórter Carlos Messias, que foi tentar ser motorista de Uber por 30 dias e fez uma matéria que é só mimimi. É, o motorista é explorado, o Uber é um serviço que é uma porcaria, o consumidor é sacaneado, os caras não ganham dinheiro, o motorista que dirige Uber não ganha dinheiro, é explorado pelo Uber e tudo mais. E é impressionante, você vê nesse tipo de matéria essa ótica marxista do Brasil, do explorador e do explorado, sempre por essa lente, né? Sendo que, olha, e assim, um ponto que eu achei arrogante até da matéria é falar: olha, tem motoristas que trabalham 10 horas por dia sem folga o mês inteiro para só lucrar R$ 2.000 no fim do mês. Olha, se o cidadão está se sujeitando a fazer isso, é porque provavelmente e infelizmente ele não tem uma opção melhor. Eu queria saber o que o cara, o repórter aí, o Carlos Messias, sugere: que o cidadão fique em casa, que pegue um Bolsa Família. Ué, ninguém está se sujeitando a isso se tivesse uma opção melhor. Agora, se o cara não tem uma opção melhor, graças a Deus que existe essa opção para o sujeito conseguir botar um pão na mesa de casa, né? É o país dos coitadinhos onde a gente está num eterno campeonato de vitimização, né? Exatamente, é a mentalidade anticapitalista. O cidadão fala, vou começar a dirigir no Uber, aí ele pega, sei lá, arruma um carro, e ele se lança no mercado e ele descobre que o mercado não é um algodão doce, entendeu? É como aquela criança que vai toda animada, vou nadar, põe o pé na piscina, tá gelado pra caramba, o cara pensa duas vezes. Ninguém tá falando que o mercado é um mar de rosas
em que brota dinheiro para todo mundo. Não, pelo contrário, o mercado é uma luta contínua, né? De superação, de inovação, de você buscar as melhores oportunidades. Eu acho que ele parte do pressuposto que ele ia encontrar um mar de rosas no mercado, né? Acho que não vislumbrou que existe uma certa demanda, né, pelo serviço, existe uma oferta muito grande. Atualmente você tem muitos motoristas. O que acontece quando você tem uma oferta muito grande de motoristas e a demanda não mudou muito ou eventualmente até reduziu num tempo de crise? Ele vai ter que encarar as dificuldades do mercado, né? O mercado não é uma lua de mel, então ele vai ter que batalhar, ele vai ter que procurar nichos específicos, ele vai ter que melhorar o serviço dele. Não é colocar o carro na rua e encher o bolso de dinheiro, isso não existe. Só que a mentalidade anticapitalista é justamente nesse ponto. Ele vê as primeiras dificuldades e, tal qual o gordinho dono da bola, ele fala: não quero mais brincar, Estado vem e me protege. Tipo, põe aí 2.000 licenças para motorista de Uber em São Paulo e não deixa mais ninguém entrar, daí eu garanto o meu lucro com pouca eficiência e não preciso perder o sono tentando melhorar o meu serviço. É basicamente isso. Exato. O autor da reportagem ali, ele não advoga nada, né? É só um grande mimimi, que ele não pede nem para intervenção estatal, mas você acaba, obviamente, chegando a essa conclusão. Eu vejo ali dois fatores. Um, que é um jornalista que não está acostumado a trabalhar duro, enfrentar o trabalho real e ficar chocado como isso é difícil. E outro fator é o seguinte: a falta de compreensão, como você falou, do que é o livre mercado, né? Porque ali também é impressionante como no artigo é uma crítica ácida ao Uber e como o aplicativo é ruim, os motoristas fazem trambiques, o passageiro tem um serviço péssimo, o motorista não ganha lucro. Bom, como estamos falando do livre mercado aí, meu amigo, se é tão porcaria assim, se é essa bosta que o cara fala, Uber vai falir, ou os motoristas vão desistir, o consumidor não vai mais pegar o aplicativo e o mercado vai ou extinguir essa solução de mobilidade urbana, ou vai surgir um competidor que vai prover um serviço melhor e mais lucro para o motorista e vai ultrapassar o Uber. O prestador de serviço não é trouxa e o consumidor também não é trouxa. Pois é. Então, quer dizer, para que esse mimimi? Se o serviço é ruim, paciência. O mercado vai regular isso. A única hora onde isso não acontece é quando o Estado se mete e se mete regulando ou a oferta ou a demanda, né? Por isso que a nossa telecomunicação é essa porcaria, porque a Anatel tá ali com um torniquete, né? Não deixando ninguém entrar, não deixando a livre concorrência imperar. Quer dizer, as pessoas não entendem que quando o Estado entra para regular uma atividade, geralmente você tem um serviço pior e mais caro. Não, pois é, não, você falou tudo. Eu acho que a grande questão, eu acho que é uma questão até filosófica do repórter, enfim, que ele já chega, eu não sei, não entendo de jornalismo, não fiz curso de nada, mas assim, eu acho que o jornalista ele tem que ter um olhar neutro de curiosidade mesmo, e não chegar já pintando a reportagem com as cores que ele vê o mundo, entendeu? Então ele já chegou completamente ideologicamente enviesado nessa reportagem. Porque primeiro passo, ninguém é obrigado a ir para o mercado e trabalhar com Uber. Vai quem quer. Quem não quer, fica em casa. Essa é a lei básica. Então, se o cara fala eu vou, ele tem que saber das condições. Exato, exato. Sendo bem realista, é uma selva, né? Você tem concorrência, você tem gente acampada no aeroporto, você tem gente dando gato no aplicativo, ligando, desligando, trambique. Enfim, a complexidade da ambivalência do ser humano. Não vai chegar lá, botar o carro na rua e ver 45 pessoas ao mesmo tempo pedindo uma viagem de R$100 para ele até o aeroporto. Ele vai ter que camelar, ele vai ter que descobrir os horários melhores para ele ganhar dinheiro, as áreas da cidade, se ele vai ter que circular perto do Villa Country, casas gerenciadas por proxenetas, enfim. Ele vai ter que se achar para sobreviver. É o darwinismo. O darwinismo existe, inclusive, no mercado. Ele fala, mas que visão cruel de mundo.
porque o ser humano é civilizado e nasce bom e a sociedade o corrompe e devemos todos viver abraçados esperando a grande abóbora, não, sabe? Eu acho que esse povo tem dificuldade de encarar a realidade como ela é e fica tentando viver o mundo como ele deveria ser, mas a gente não consegue. Então o mercado é uma selva, tem que ralar, tem que suar. Isso está em todo tipo de sabedoria universal, milenar, religiosa, filosófica. Quem quer colher tem que plantar. Então, se o cara quer ganhar dinheiro com Uber, ele vai ter que ir na rua e ver o que dá. Se não dá certo, não é obrigado a ficar lá. Ele pode fazer outra coisa, entendeu? O cara pode pescar. O cara pode vender a força de trabalho para um capitalista opressor, enfim. Ele tem a livre iniciativa, ele pode fazer o que ele quiser da vida, mas ele encontra as dificuldades e fala: Estado, vem me proteger, porque tô com frio e assustado. Bom, Heleno, vou aproveitar aí a sua deixa, né, da questão da pessoa buscar outras opções e ir para o mercado, para emendar aqui o comentário gravado pelo nosso querido Salomão, que não pôde participar por problemas técnicos, que toca num ponto interessante de que essa regulamentação que acaba efetivamente extinguindo o Uber não afeta só o Uber, mas muitas iniciativas locais, né, de pessoas buscando ali o próprio sustento. Então, com a palavra, nosso querido Salomão Pereira Carneiro. O Brasil não é para principiantes. Com essa frase cunhada por Tom Jobim, imortalizada e difundida por Elizabeth Bishop, podemos refletir sobre o que aconteceu. E o que aconteceu foi que por 226 a 182 votos, a Câmara dos Deputados lá em Brasília dificultou ainda mais a ascensão social de uma parcela significativa da população brasileira que vive presa na pobreza, mantendo assim privilégios de uma classe decadente e vetusta. Eu me explico. O Uber e outros aplicativos de natureza privada de carona compartilhada são um instrumento eficaz na mudança do status social das pessoas. Não é pelo trabalho que todo mundo consegue melhorar de vida? Pois bem, estão limitando o direito ao trabalho brasileiro. Um exemplo, eu estava aqui fazendo minha pesquisa e vi que existe a Ubra. Não confundam com Uber. A Ubra é a União dos Motoristas de Brasilândia. Em Brasilândia, os Ubers dificilmente entram. Os taxistas também não. Sem opção de mobilidade, um grupo de amigos fundou a Ubra. A Ubra é uma empresa bem parecida com o Uber, uma iniciativa que tirou essas pessoas da pobreza, patrocinando uma ascensão social para elas, porque tinha uma oportunidade mercadológica ali. Eles começaram a fazer viagens dentro de Brasilândia, onde Ubers e taxistas não iam. Pois bem, essa lei agora, quando a guisa de regulamentar, ela só vai proibir, inviabilizar, seria a palavra mais correta, esse tipo de carona compartilhada, de natureza privada, vai impedir a retomada econômica. O número de infrações de trânsito vai explodir. Eu e meu amigo Francis adoramos tomar alguns escortes, vinhos. E agora? Como a gente vai fazer para voltar para casa? Então, a única coisa que eu tenho para falar, para pedir, é veta Temer. Por favor, vete essa lei que aprisiona ainda mais os brasileiros na pobreza, impede-os de alcançar os valores dignificantes do trabalho e mantém privilégios para algumas classes. Por favor, veta Temer. Termino com um haikai de minha autoria.
Congresso Brasileiro e cai à noite. Ratos à solta. Muito obrigado. Salomão, nós que agradecemos pelo áudio. Da próxima vez esperamos ter você ao vivo aqui, com a superação dos problemas técnicos impostos a nós por essa regulamentação do sistema de comunicações brasileiro, né, o nosso terno estatismo. E queria comentar, bom, é verdade, como a gente tinha mencionado, é mais um torniquete que o governo põe na população para ela conseguir melhorar de vida, né? E você falou de privilégios, né? Eu pensei aqui no privilégios dos taxistas, desses sindicatos. Isso me lembrou uma coisa que eu andei pensando sobre o espírito do brasileiro. E é impressionante essa sanha do brasileiro. É um espírito anticapitalista e grileiro ao mesmo tempo, né? Que é o livre mercado só é interessante até ocupar um espaço. Assim que eu ocupar um espaço, eu vou pedir para o Estado garantir que ninguém mais venha competir comigo. Um claro exemplo, eu esqueci o nome do cidadão que mencionou isso, é um desses do mercado de startups de tecnologia, e também o brasileiro adora se sindicalizar, né? Então tem lá a Associação das Startups, ou algo do gênero. E um dos porta-vozes disso veio dizer que eu acho muito saudável o Estado regular o mercado de startups para evitar a entrada de aventureiros. Meu amigo, aventureiro é você. Pô, o próprio ponto da startup é juntar um monte de aventureiros e de cada 100 uma vai dar certo, e é a natureza do negócio. Startup é o quê? É o investimento baixo, de risco baixo, com uma baixa chance de sucesso, mas se você suceder, você tem um ganho exponencial muito alto. Essa é a beleza desse sistema. Agora, ver um cidadão desse, quer dizer, é aquela velha história. Agora que eu já ocupei aqui, não, agora acabou o livre mercado, não quero mais competição de startup. Aí é o caminho para tosqueira geral em todos os serviços, né? Mas eu acho que você tem razão, e isso inclusive vários autores falam que muitos atores no mercado adotam essa posição, porque estão fora, eles entram, prosperam e falam, bom, tudo bem, agora tá legal, o que eu posso fazer para melhorar? Dificultar a entrada de concorrente. Isso, então, a gente vai entrar nesse tema qualquer dia desses num podcast, mas uma das funções do Estado, tomo muito cuidado em falar isso, é proteger o mercado, né? Não determinados atores do mercado, como o governo fez nos últimos, não posso falar 13 anos, mas enfim, 20 ou 30, enfim, sempre houve esses campeões nacionais. Mas é proteger o mercado, porque é proteger no sentido de dar chance para quem está em fora entrar e evitar que quem esteja dentro fique dando chute na cabeça de quem quer entrar, entendeu? Essa é a proteção mínima. São as regras do jogo, né? Todo jogo, como um jogo de futebol. Exato. Você tem as regras mínimas. Então, no mercado, você vai ter que ter uma lei, ou, enfim, uma regulamentação falando, olha, você não pode dar carrinho por trás, senão você está expulso, né? Ou você não pode, enfim, uma regulamentação mínima para manter o negócio de pé, para você até manter o próprio mercado existindo, né? Para você garantir a manutenção do mercado. Se não, enfim, você tem fraude, você tem gente que vai tentar monopolizar, você tem gente que vai tentar cartelizar. Então essa é uma das funções assim mínimas do Estado, pelo menos na minha opinião. Bom, então, posso emendar o que você estava falando? Eu concordo, eu acho que o Estado tem que setar regras que sejam claras, simples, execuíveis e dê segurança aos agentes do mercado. Que é, assim, eu acho que o Estado brasileiro não faz nenhuma dessas quatro e, pelo contrário, né, joga contra. Assim, a insegurança jurídica sobre as regras do mercado no Brasil é absoluta, né? Porque, assim, você tem leis que são confusas, muito extensas, você não sabe quando vai vir uma canetada como essa do Uber. Veja assim, vamos enxergar o que isso significa num âmbito um pouco maior, né? O Uber é uma empresa global de tecnologia ali, focada em mobilidade urbana, que fez um investimento pesadíssimo no Brasil, né? Bom, suponhamos que apareça algo semelhante no mercado da saúde ou outras soluções de telecomunicações, ou o que seja. Vamos olhar para o case do Uber no Brasil e falar, epa,
peraí, vale a pena investir nesse país? Sendo que investir quer dizer, não é um capitalista estrangeiro vindo aqui explorar a gente. É injetar capital no Brasil, gerar empregos, desenvolver tecnologia, desenvolver mão de obra qualificada, N benefícios aí que nem preciso ficar citando. Não, é capaz dessas empresas julgarem, opa, o Brasil é negócio de risco, porque depois, a hora que a gente se estabelecer e certos setores que estão acomodados se incomodarem com essa concorrência, vai haver um lobby e vão proibir nossa atividade. Então, quer saber? Deixa pra lá, vamos investir em outro país. E nisso o Brasil vai ficando pra trás, né, na história. Eu até postei uma frase do Milor no Facebook que é: o Brasil tem um grande passado pela frente. E é isso que a gente vai vivendo. Exatamente. Eu estava pensando no que você falou agora nessa questão de falta de incentivo, né? Ou falta de transparência ou segurança jurídica dos investidores estrangeiros. A gente viu nessas últimas semanas aí uma crítica quando teve aquele escândalo da carne e tal. E vieram, enfim, alguns nacionalistas da carne falaram: mas é um absurdo. Porque, enfim, eu não entrei, eu tinha coisa melhor para fazer. Eu falei, eu não vou perder tempo com essa merda aqui. Mas eu sei que teve gente que veio falar: meia dúzia de pessoas prejudicaram todo o mercado de carne do Brasil, blá 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 blá. Enfim, não sei. O fato é que eles falaram: porque os estrangeiros têm. Aí vem aquela mentalidade anticapitalista: fala, não, porque os Estados Unidos e Europa, eles não querem que o Brasil industrialize, eles só querem que o Brasil venda carne in natura, ou café in natura, ou, sei lá, óleo de coco in natura. Os estrangeiros não querem que nós agreguemos valor aqui nos produtos antes de exportar, por exemplo. Ao invés de a gente poderia exportar pó de café moído de altíssima qualidade arábica para o mundo inteiro. Não, a gente exporta o grão, e vai ser processado, industrializado e vendido lá fora. Aí falam, porque... E coloca o Brasil como coitadinho. Agora, isso. Pensa sobre essa ótica do investidor. Qual o incentivo que ele vai ter para vir investir aqui, colocar uma indústria que vai agregar valor no produto, se a qualquer momento o governo pode chegar, dar uma canetada, acabar, engessar o negócio dele, taxar, importação, exportação. Ele fala: eu não vou botar dinheiro nesse vespeiro, eu não sei o que vai acontecer, eu vou botar dinheiro, sei lá, no Tesouro Direto da Coreia do Sul, entendeu? Se eu fosse um investidor gringo, eu ia falar: nunca que ia botar um centavo nessa loucura, que você não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro. Isso eu até discuti no último podcast. O Aristides Gouveia, nosso amigo, colocou um ponto muito bom, que é o seguinte: que ele é mais próximo desse mercado, que na experiência dele não é nem o custo Brasil que afasta investimento internacional, tá? É a insegurança jurídica em relação a, principalmente, leis trabalhistas e tributárias, porque isso muda a toda hora e, na verdade, não é nem que muda. Essas questões só vão ser resolvidas perante um juiz, mediante interpretação de um juiz. Então, a insegurança jurídica aí é tamanha que isso desestimula o investimento no Brasil, como você falou. Uma frase: você não consegue ter previsibilidade e criar um plano de negócios. Você não consegue mensurar sua expectativa de ter um retorno lá na frente. Eu acho que basicamente é isso. Porque você joga o seu dinheiro numa caixa preta. Isso, todo plano de negócios, né, trabalha sobre estimativas de custo. E a gente tocou nisso no último podcast também. Sem previsibilidade, não há... Você tem uma planilha de Excel com um buraco negro ali. Assim, você tem que ter um benefício potencial muito grande para cobrir esse risco desconhecido. Porque, assim, o investidor não é avesso a risco, ele é avesso ao desconhecido. Um risco incalculável é sempre um perigo, porque você não sabe onde você está se metendo, né? Voltando para a questão que você falou, muito interessante, né? Do Brasil só exportar commodity e não produtos de qualidade. O exemplo da carne é um exemplo muito bom. Por quê? A carne brasileira, ela não é uma carne muito gorda e, vamos dizer, ela não é uma carne que seria servida numa steakhouse americana, porque lá, o que eles preferem? Um gado mais gordo, confinado, né, que pelo menos os 3 últimos meses sejam em confinamento, porque isso engorda a carne Angus, por exemplo, dessas raças com um pouco mais de marmorização e gordura, que estão populares até no Brasil hoje em dia. Porém, qual que é a nova febre nos Estados Unidos e Europa? É
o grass feed, que eles chamam, que é o gado de pasto, que isso o Brasil tem a rodo, que é uma carne que não necessariamente é tão macia e gordurosa e saborosa, mas é extremamente saudável, né? Muito mais saudável do que gado confinado. Então, olha o potencial que o Brasil tem para explorar, né? Que o mundo está receptivo a esse tipo de produto, ao gado Nelore, que é exatamente esse perfil. Mas não, e isso não é culpa do investidor estrangeiro, porque ali existe a demanda. Pois é. Se existe a demanda por esse produto, eles estão procurando a oferta. Mas no Brasil, o que acontece? Não existem ali, e isso é culpa acho que das próprias pessoas, das indústrias Pois é. em si, e também do governo, que se não estimula isso, que também não sei se é o papel do governo, com certeza cria entraves para que isso aconteça. Se você vê o café da Colômbia, quem falava de café da Colômbia? Hoje, o café da Colômbia hoje em dia é muito mais bem visto do que o do Brasil, porque houve um esforço coletivo ali dos produtores, do governo, de promover aquele produto. Pois é, café colombiano, café italiano. Antes da Colômbia era café italiano. Todo mundo achava que tinha um monte de pé de café na Itália, lá na Sicília. O chocolate suíço também, né? Cresce cacau pra caramba ali nos Alpes. Mas é essas coisas que a gente não entende. Exato, e você vê na Europa, por exemplo, você pega a questão dos vinhos ou dos queijos europeus, todos são de denominação de origem controlada, ou seja, se você compra um vinho do Alentejo português, tem lá um selo. Se você compra um queijo da Normandia francês, tem lá o selo. Champanhe só pode ser chamado champanhe, que é produzido ali na região de Reims, na França. É. Por exemplo, por que o Brasil não faz isso com a carne? Porque, obviamente, não vamos querer comparar uma carne que vem da Bahia com uma carne do Rio Grande do Sul. São produtos extremamente diferentes. Até pelo né? clima, por vários Exato. fatores. Pô, carne ali, denominação de origem controlada do Pampa Gaúcho. Falta olhar para fora o que está sendo feito para valorizar o produto nacional e tentar fazer essa descomoditização da produção brasileira. Mas, de novo, a ingerência estatal faz com que você tenha uma concentração em grandes conglomerados que operam nesse esquema industrial de larga escala, né? Não em cima da qualidade, né? Então gera-se, o Brasil exporta aí uma quantidade infinita de produtos, principalmente agrícolas, com baixíssimo valor agregado. Pois é, essa questão, além do valor agregado, você falou que o Estado, o governo não estimula o investimento ou não estimula que os produtores aqui busquem novas formas. Eu acho que isso está muito na mentalidade mesmo, até dos produtores aqui ficarem nessa posição passiva esperando do governo alguma Exatamente. coisa. Uma coisa que eu nunca entendi, nunca entrou na minha cabeça, quando, por exemplo, vinha uma notícia assim, o presidente viajou para os Estados Unidos com uma delegação de 300 empresários. Eu falei, mas que porra é essa? Quem que são esses 300 empresários? Por que eles foram escolhidos a dedo? Tem coisa mais um tapa na cara maior que esse, do que você pegar 300, são 300 campeões nacionais, cara. Você escolhe entre todos os empresários do Brasil, 300 que são mais próximos de você, põe num avião e vão negociar tratados bilaterais dos Estados Unidos. Isso é um absurdo. Só que acontece, é um absurdo a iniciativa do Estado fazer isso, e é um absurdo por parte do empresário ficar nessa passividade de falar, eu vou esperar o governo vir aqui, pegar na minha mão, me botar dentro do avião para negociar carne lá fora, entendeu? O cara, ele pega, se o cara quer vender o grass-feed beef dele lá nos Estados Unidos, o cara vai de canoa, entendeu? É essa questão de divisão de mundo mesmo. O cara, ele fica... O Estado tem que pegar na mão para fazer tudo, né? Qualquer coisa. E uma coisa que eu nunca... Assim, foi um clique agora. Porque eu acho que... Não sei se os outros países do mundo fazem isso também. Eu acho que existem associações de comércio, digamos assim, não que são fomentadas ou estimuladas pelo Estado, pelo governo. Você vê alguns países da Europa que investem em exportação, em feiras dos estados e tal. Mas lá isso não impede os próprios produtores de buscarem o mercado. Eles não ficam esperando mamãe Estado passar e dar a mão. E aqui ficam. Total. E o que eu vejo é o seguinte, acho que é importante a gente frisar isso, assim. Não quero entrar no discurso de o Estado não faz, não incentiva. Eu acho que o papel do Estado não é incentivar, não é fazer nada. Exatamente. O Estado tem que sair do caminho. Porque se o Estado
se o Estado olhar para cada indústria e falar, meu, quantas chaves na roda a gente enfiou nisso aí para essa coisa não andar e começar a remover elas, isso vai ajudar muito. Eu lembro um caso, uma entrevista do Alex Atala, onde ele estava falando que no Brasil não existe suporte nenhum ao desenvolvimento e promoção da gastronomia. E ele estava citando, por exemplo, que ele foi levar palmito para a Espanha, para uma conferência, ele teve que, né, vamos dizer, contrabandear um palmito dentro da mala, para não tomar multa. Quando que os chefes espanhóis que vêm para o Brasil têm ali uma permissão diplomática do governo espanhol para transportar aqueles produtos espanhóis e divulgar o produto espanhol no Brasil? Quer dizer, quem tá trazendo o produto, investindo mais, é o chefe em si. Mas o governo, primeiro, não criou uma dificuldade, segundo, na realidade facilitou por compreender que aquelas pessoas são embaixadores do produto espanhol, né? Pois é. Enquanto que aqui é impensável algo assim. É capaz se um chefe for fazer um requerimento desse na polícia Federal ou órgãos de exportação, que o cara vai ser auditado, entendeu? O cara tá comprando um puta problema. É melhor enfiar o palmito na mala e partir pro contrabando mesmo. O cara leva o palmito. Sim, palmito de plantação, né? Deixa eu deixar claro, não é palmito de... Pois é, pode ser, provavelmente é pupunha, sei lá, Exato, alguma pupunha. coisa, enfim. Deixa eu O cara não entrou na limpar a Mata barra do Atlântica Atala e o cara não é que o cara foi lá pra Campinas e derrubou uma palmeira imperial da frente da prefeitura de 300 anos lá. Mas enfim, a gente tem que fazer uma campanha pelo fim do Estado empata foda. Eu acho que não existe uma expressão. Mas não é isso. Perfeito. Hashtag cockblockstate. É impressionante como o Estado... Por exemplo, e essa questão, de novo, só voltando onde tudo começou, né? A questão do Uber. Por que o Estado tem que se meter nessa porra? Não existe razão nenhuma. O mercado está se autorregulando, aí se tem abusos ou não, essas coisas vão ser passadas a limpo ao longo do tempo. Sabe? Ninguém está sendo explorado ali contra a sua vontade. Se o serviço for ruim, o consumidor para de usar, ou usa um competidor, enfim. A coisa vai... Mas não, aí... mas coitado dos taxistas. Bom, paciência. O taxista que acha outra solução, que provenha um serviço melhor. Porque não dá... Assim, obviamente existe uma demanda. O transporte público no Brasil é uma porcaria. O país é altamente inseguro. Por outro lado, assim, olha, você está tirando uma solução das mãos do cidadão que lhe provém menos custo e mais segurança para voltar para casa. Assim, qual o benefício? Quem se beneficia com isso? Ninguém, na verdade. Nem o próprio Estado, porque, no final das contas, é uma atividade econômica que está gerando rendimentos tributáveis que o Estado também está abrindo mão e, honestamente, em prol nem sei do que nesse caso. Pois é, ele quer arrecadar mais, mas aí enfim, ele não pensa em quanto dinheiro está sendo injetado na economia, que aquilo vai movimentar a economia não por meio de impostos, mas por meio de, enfim, dinheiro na economia, né? Que é uma coisa que gira sozinha. Uma coisa que me veio à cabeça agora é a questão do... Eu acho que é uma visão daquela entrevista do cara que foi motorista de Uber por um mês, uma visão tanto quanto infantil. Ele basicamente tirou uma foto do mercado, né? Mas o mercado não é estático, o mercado é dinâmico, o mercado é um filme. Sim. Então ele tirou uma foto de um determinado ponto ali na linha do tempo em que você tem uma oferta muito grande, uma demanda menor um pouco, que os caras estão suando sangue para conseguir dinheiro, o que até é compreensível, porque se qualquer coisa que você procura no Google ou abre o smartphone, tem um anúncio lá falando ganhe até não sei quantos por mês com o Uber. Cada pessoa tem o seu senso, sua noção, enfim, sabe o que é fazer da vida, tem seu nível de cognição, ele pode olhar aquilo e falar, bom, isso aqui para mim é um Ponzi scheme, isso aqui é uma pirâmide, eu não quero. O cara pode falar, putz, vou vender tudo que eu tenho, montar uma frota de 5 Uberes e ficar rico. Enfim, aí tem a questão, propaganda enganosa, eu não quero nem entrar nesse mérito. O fato é que o mercado não está fácil. Só que uma foto não representa, não significa que daqui a 2 meses o mercado vai estar igual, ou daqui a 3 meses.
Os que forem menos eficientes na competição, os que prestarem os piores serviços, eles vão ser descartados, eles vão procurar outro meio de subsistência, entendeu? E quem consegue se adaptar, quem consegue prestar serviços melhores e inovar, é quem vai prosperar. Aí o que acontece? Exato. Os 80%, digamos assim, se tem 10%, que estou chutando um número absurdo, 10% saem do mercado, 10% prosperam e você tem os 80% que é a boiada que não sabe se vai ou se fica. Essa boiada vai olhar para quem prospera e fala, eu vou fazer igual. E daí você melhora o serviço para todo mundo. Aí você injeta mais dinheiro na economia. Aí o Estado tem que vir e falar, olha, meu amigo, eu garanti todos os meios para você exercer sua livre iniciativa, participar do mercado, ganhar dinheiro, e tratei todos da mesma forma, né? Lei igual para todos. Agora chega um cara que quer ter, ele não quer ter benefício, ele quer ter o mesmo tratamento que eu te dei. Você vai negar isso para ele? O Estado fala, não vou negar, pode vir, o mercado está aberto. Essa é a única função que o Estado tem que garantir. A existência do mercado, que o mercado não se autofagocite pela ganância humana que, enfim, não é uma crítica a falar, o ser humano é ganancioso. O ser humano é ganancioso e ponto final, aceita a realidade, entendeu? O ser humano é movido pelo interesse próprio e isso é saudável. Isso é saudável, isso é saudável. O capitalismo é uma soma de pessoas agindo por interesses individuais que, no final das contas, gera Pois é. benesses para todos, né? Agora, você tocou nessa reportagem aí, eu queria voltar a falar dela. Outra coisa que me incomoda, tanto nela como é um pensamento, assim, onipresente no Brasil, né? Tá no oxigênio quase do país, que é essa mentalidade paternalista, como se o motorista de Uber que está ali tomando prejuízo mês a mês não fosse capaz de perceber que, ok, isso aqui está dando errado, então ou preciso mudar de estratégia como eu estou operando meu Uber, ou preciso ir vender cachorro quente, preciso Exatamente. arranjar um emprego, preciso fazer outra coisa, né? Então essa mentalidade paternalista me incomoda muito, e eu acho que isso é um dos motivos que toda a esquerda no Brasil, aí, esses deputados PT em massa, alguns do PSDB, mas a esquerda, a banda esquerdista do Congresso, toda votou, né, para regulamentar o setor e praticamente acabar com o Uber no Brasil, porque ela não enxerga o cidadão como um ente minimamente capaz de tomar suas decisões, de avaliar se um serviço é bom ou ruim, caro ou barato, ou se esse cidadão se engajar numa atividade econômica produtiva, no caso de dirigir Uber, se isso é benéfico ou não para ele. Quer dizer, realmente trata as pessoas como se fossem gado, né? O Estado fala, o cidadão não tem condições de decidir sua própria vida, sobre sua própria vida, ou seja, é gado. Ele fala, olha, o cidadão, o Estado, os políticos falam, bom, esse povo chucro não sabe o que fazer da própria vida, então a gente vai falar como é que eles têm que viver a vida. E isso gera essa posição passiva. Por exemplo, você pega um cara o cara entra no mercado do Uber. Aí ele fala, putz, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro. O que ele fala? Bom, eu vou tentar em outro horário, eu vou tentar em outra cidade, eu vou tentar em outro local. Ou ele fala, vou vender cachorro quente. Ele tem que se mexer, entendeu? Mesmo o cara que tá se afogando não, mas tipo, a água tá subindo. O cara fala, ou eu começo a nadar, ou eu começo a boiar, ou eu me afogo, ou eu peço ajuda de alguém. O que o brasileiro faz? O brasileiro, eu acho que ele só vê essas duas possibilidades, ou se afogar, ou pedir ajuda do Estado. Ele não vê a possibilidade dele nadar ou boiar, entendeu? É essa que é a questão. Daqui a pouco você vai ver o pessoal sei lá, acho que já tentaram fazer um sindicato dos motoristas do Uber. Daqui a pouco os caras vão querer piso sindical, entendeu? Vão querer dissídio, vão cobrar o quê? Vão fazer uma negociação com o Uber. Não, você vai ter que pagar contribuição sindical se você é motorista de Uber. Essa mentalidade estatizante no Brasil, né, e de novo, a mentalidade, o espírito grileiro, extremamente prejudicial. Como brasileiros, né, pensar o seguinte, parem também de só botar a culpa no Estado, porque o Estado é um ente abstrato, né? O brasileiro pede Estado. Pois é. Pede intervenção. Né, é o paradoxo do Bruno Garchagen, que fala, né, que por que nós não confiamos nos políticos e amamos o Estado. Aliás, livro que eu recomendo a todos lerem. E agora circulou na internet uma
né, algo parafraseando isso, essa semana, nos memes do Facebook, que também é muito bom, que é: o brasileiro quer emprego, mas odeia os empresários. Pois Né? é. Então, qual que é a proposta? Seremos todos funcionários públicos numa distopia socialista? Porque quem gera emprego, comentei isso no último podcast, os principais geradores de emprego num país não são o Estado, nem os campeões nacionais das grandes indústrias, é a pequena e a microempresa. Que é exatamente. A maioria das pessoas são empregadas por médias, pequenas microempresas. É sempre o Pareto. Pequenas e médias empresas carregam 80% da economia da Europa nas costas. Deve ser em qualquer país civilizado. Porque, exato, e agora, quanto mais você tem o Estado impondo regras, regulamentações, quem mais sofre são os maiores empregadores, é o pequeno, médio e microempresário. Porque esses, a partir do momento que, por exemplo, existe uma legislação trabalhista ou tributária muito elaborada, este cara é o que mais se ferra, porque para o fluxo de caixa dele ter que contratar um advogado mensalmente para lidar com esse Ele já mata a pepino, margem dele. é um. Exato, quando que uma grande empresa tem um departamento jurídico interno que vai cuidar disso daí, e isso é muito mais facilmente amortizável dentro né, da escala daquele negócio. Eu só queria voltar a um negócio que você falou, que é o seguinte, que é a ideia das pessoas pedirem menos Estado. E isso, né, virou um mantra nas redes sociais, né? Privatizem tudo, com o que eu concordo. Menos Estado, menos Estado. Mas as pessoas não entendem o que é menos Estado, o que isso significa. Então eu vejo pessoas pedindo privatização e, ao mesmo tempo, pedindo um monte de lei que regule um monte de coisas. Fala, Pois é. meu querido, quando você faz isso, você está aumentando a ingerência estatal em tudo. O cara tem que entender que ele não pode. You can't have the cake and eat it too. O cara fala: você quer menos Estado? As suas responsabilidades pessoais vão aumentar. Exato. Porque você vai ter que pensar na sua previdência, você vai ter que pensar na educação dos seus filhos, você vai ter que pensar enfim, no tipo de assistência médica que você vai ter. E isso é bom. Assim, você vai assumir responsabilidades, mas você vai assumir o rumo da sua própria vida, entendeu? Você não vai ter um burocrata lá em cima falando o que você pode comer, que tem colesterol, beta-caroteno, cortisol, sei lá, que, sabe? Uhum. Liberdade é isso, é responsabilidade, não é oba-oba, né? Não é rave com open bar, é responsabilidade. Então você fala, bom, a liberdade ela tem um preço, o preço muitas vezes ele é alto, né? Você precisa de esforço para você estar no mercado, mas você fala, olha, só de saber que não tem ninguém se metendo na minha vida, me enchendo o saco, falar quantas vezes por dia eu preciso escovar o dente, ou enfim, para que lado que eu devo me virar para rezar, eu acho que qualquer coisa vale o preço de você ter as rédeas da sua vida nas próprias mãos, entendeu? Essa é uma questão de visão de mundo, né? E muitos dos grileiros aí não têm essa visão de mundo. Isso. Esse mantra no Brasil tem que morrer, tem que criar uma lei. Meu amigo, isso aí você tá abrindo a porta da sua casa pro Estado com entrar, priapismo. Sabe? Entrar com a tropa de choque. Estado priapista. Entrar arrombando as pregas mesmo. O Estado é o bode na sala, cara, que quando ele entra na sala ele vira um gato, cara. Você não consegue tirar mais aquele bicho. É impossível. Não, meu amigo, uma hora que o Estado entra, é tão fácil tirar ele que nem desfritar um ovo. Entendeu? Fritar um ovo é fácil, agora vai tentar desfritar um ovo. É isso, entendeu? E até porque as pessoas não entendem assim, esse excesso de leis brasileiras leva, o que a gente falou lá atrás, à insegurança, né? Você nunca sabe que lei tá valendo, na verdade. Aí, qual que é o discurso por trás disso que é pernicioso? Estamos pensando na segurança do consumidor. Então vamos criar aqui este 1 bilhão de leis para reger a produção de que você não pode mais queijo. Comer ovo com gema mole, ovo pochê, sei lá como é que chama essa porra. O caso mais emblemático e patético no Brasil foi o do Estado do Espírito Santo, que passou uma lei para proibir o sal de cozinha na mesa dos restaurantes para combater a pressão alta. Quer dizer, na boa, vai pastar. O Estado vai me falar, meu amigo, se eu quiser comer 1 quilo de sal e morrer de infarto, isso é minha prerrogativa. Se eu morasse no Espírito Santo, eu ia levar uma pedra de sal de grass-feed Brazilian
bowl pro governador do Espírito Santo lamber, um cubo de sal bovino. Então, o que acontece? O que aconteceu? O Bruno Garchagen conta essa história. Aí o que aconteceu? Vários restaurantes passaram a pendurar o sal numa corda em cima da mesa, porque o sal não estava na mesa. Quer dizer, é assim, que caralho o Estado tem que se meter nessa história, né? É ridículo. Isso é genial, cara. Cara, não... Você já viu alguém ter overdose de sal? Eu fiquei, sabe? Cara, meu, é capaz do cara ficar inchado que nem um porco castrado, mas, meu, overdose ele não vai ter, só vai reter líquido. O cara vai parecer um baiacu, meu, mas tudo bem. Ele sabe o que faz da vida dele, se o cara quiser virar um baiacu de sal, meu. Quem sou eu pra julgar esse cara? Eu não sou melhor que ninguém, entendeu? Pelo menos a parte liberal da minha cabeça. Eu não quero o Estado cagando regra sobre como eu devo viver minha vida, então eu também não quero cagar regra pra ninguém, né? Exatamente. A princípio. Num ambiente de reciprocidade e tolerância, que isso aí a gente deixa para outro programa. É uma população que acaba apoiando o Estado, dependendo do Estado, e mesmo quando pede menos Estado, ela não sabe que é cínica. O brasileiro não sabe que o custo do Brasil é o brasileiro, no fundo. O que mais pode ser? Exatamente, muito bem colocado. É a mentalidade. Desviar um pouco do assunto, essa ideia da vitimização, né, no Brasil, que todos somos vítimas de algo. Então, nós temos ali os esquerdistas dizendo que somos vítimas do imperialismo yankee e dos capitalistas gananciosos. Os liberais dizendo que somos vítimas do Estado, né? Tudo é culpa do Estado. O José Maier dizendo que é vítima da cultura dos avós e dos pais deles. Quer dizer, não, meu amigo, você não é vítima de ninguém. Todo ser humano é bom e mal, inerentemente. Então, eu tenho batido muito nessa tecla. É muito fácil entrar no Facebook e fazer textão falando sobre liberalismo, sobre menos Estado, ou metendo pau no capitalismo, seja o que for. Mas o que você está fazendo na sua vida e tomando responsabilidade pelas suas atitudes para tentar melhorar? E isso que me deixa puto nessa história de proibirem o Uber, porque o que eu vejo nesses motoristas de Uber, tem cara se ferrando nisso? Tem, mas é gente que está tentando fazer alguma coisa para melhorar a sua vida e prover algo para sua família, entendeu? E manter uma renda e botar sua vida em ordem. E o que o Estado tem? Tudo de uma maneira honesta e, sabe, botando o seu trabalho e tirando um sustento no fim do mês. E o que o Estado tem que chegar e falar que não. Essa maneira digna com a qual você está provendo para sua família, não pode mais. Ela me incomoda, eu vou te regular e engessar. Ele tira o cara do mercado, empurra ele pro Bolsa Família e cria um cabrestão eleitoral. E isso também eu vejo assim que é muito pernicioso no pensamento da esquerda. A esquerda não quer que o pobre empreenda, que o pobre vá para frente. Ela quer uma massa mamando na teta do Estado. Dependente. Isso. É o tetismo, né? Não é o petismo. É o tetismo. O tetismo é o maior movimento político no Brasil, né? Tetismo. Todo mundo quer uma teta. É o uberismo. Mas é o Uber no sentido de teto. Não é impressionante. O maior movimento social no Brasil é o MST, o movimento sem teta, né? Todo mundo tá procurando uma. É impressionante. E é impressionante também esse pessoal liberal, anti-Estado aí, dos movimentos que a gente muito bem conhece. Entram na política, a hora que botou a tetinha na boca, meu amigo, aí já começa a mudar suas posições, votar diferente, né? Pois é. Vamos ver esse pessoal aí do meu bico livre, né? Porque todo mundo vai querer um bico livre aí. Um bico. O meu bico livre da chupeta aí. Exato. Enfim, a gente tá de olho. A gente não é trouxa, né? A gente sabe que, enfim, independentemente, vai vir um governo aí, haverá espaços que deverão ser preenchidos da burocracia. Então, a gente tá de olho para ver se quem prega menos o Estado aí já não tá tentando cavar um carguinho aí para 2018. A gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não tem compromisso com ninguém. E a gente é oposição de todo mundo e foda-se. A gente sabe, a gente não vive disso. Posso falar mal do que eu quiser, você também. Ninguém paga nossas contas. Vai se fuder todo mundo. Exato, é importante entender a psicologia do ser humano, né? Eu trabalho e dou consultoria em persuasão, e um dos princípios mais fortes da persuasão é o princípio da reciprocidade, que é o seguinte: quando alguém te dá algo, você tem que dar algo em troca, né? Então, tanto que assim, os Hare Krishnas conseguiram arrecadar muito dinheiro
muito dinheiro quando eles mudaram a tática deles de pedir doações, que antes era sair cantando Hare Hare na rua, e depois passou a se dar uma rosa para as pessoas e dizer, e a pessoa tentava devolver, não quero comprar, não, um presente para você. E a norma social diz, eu tenho que aceitar esse presente, logo eu tenho que dar uma doação em troca. Isso funcionou milagrosamente, assim, aumentou a arrecadação deles exponencialmente nos Estados Unidos, até o ponto que as pessoas se ligaram e começaram a desviar dos Hare Krishnas para não ter que pegar aquela rosa, né? Essa história é muito interessante. Tá num livro chamado Persuasion, do Robert Cialdini, se não me engano. Esse livro, acho que é Influence, The Power of Persuasion, o nome do livro. Isso, esse livro eu tenho, esse ainda não li, cara. Esse livro é seminal. Por que eu tô falando disso nessa volta dos Hare Krishnas? Porque uma vez que o cidadão entra no esquema do governo e tem aquele saláriozão de vereador, aquele carro gostoso para usar, tudo isso, é o princípio da reciprocidade. O Estado estava dando tudo isso, bom, tenho que defender o Estado, né? É complicadíssimo essas pessoas que entram, vão me inserir no Estado para a partir dali demoli-lo. Isso é muito ingênuo. Você tem que entender esses princípios e... Não. Né, porque uma hora que você senta naquele gabinete com ar-condicionado, pode contratar uma secretária gostosa, meu amigo, ali a coisa muda de figura, né? Isso aí é uma análise até da natureza humana. Isso independe de se o cara é esquerdista, se é de direita, se ele é liberal, se ele é conservador, se ele é Hare Krishna. Exato. A partir do momento que o cara põe a boca dele numa teta, ele fica acomodado. É um lugar quentinho, entendeu? É gostoso. Provém o leitinho dele e fala, olha, tô bem aqui, tá tudo legal, não vamos mexer em nada. Isso serve pro cara do movimento Meu Bico Livre, serve pro cara do movimento do Sem Teta. Tá todo mundo... Cara, eu acho que, enfim, todo ser humano, desde o nascimento, depois que ele é desmamado, ele passa todos os dias restantes procurando um substituto para essa teta. É o ser humano, entendeu? Independente do rótulo que... de esquerda, de direita... Todo mundo quer uma teta, meu. Então, mas eu acho que compreender o ser humano... Assim, é por isso que eu defendo o Estado mínimo, tenho posições econômicas liberais e posições culturais mais conservadoras. Assim, porque eu não acredito em construir o paraíso terreno, eu acredito na imperfeição do ser humano, na extrema falhabilidade do ser humano. Ou seja, você tem que ter amarras que não permitam ao ser humano... Se algemar eternamente é uma teta. Não, isso, e também não permitam a ele dar vazão aos seus apetites mais vorazes, né? Porque Pois é. aquela ideia que a gente discutiu no último podcast, um Estado grande é um baita perigo, porque não vai... Você tem concentração de poder, pensa a natureza humana, né, por trás disso, assim, você vai atrair, você tem um Estado concentrando muito poder, você vai atrair um monte de pessoas sedentas por poder para ocupar cargos nesse Estado, né, ele vai tender a crescer, concentrar mais poder, e aí quando você vê ele está esmagando a população. É o ninho de sanguessuga que acaba se consumindo por tudo, pode consumir tudo. Voltando, né, ao que a gente estava falando do Estado empata foda, você tem razão, e você falou, né, o brasileiro é empata foda, e é verdade, assim, é impressionante. E eu até escrevi aquele artigo que se relaciona com isso de maneira tênue, né, que é o tesão da castração, que é impressionante como muitos brasileiros, e principalmente muitos homens, hoje em dia, o prazer das pessoas é jogar água na cerveja dos outros, é não deixar o cara fazer. Voltando àquela frase do Tom Jobim, né, que o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Eu acho que se a gente não pensar sobre essa nossa mentalidade e que está incrustada em cada um de nós e ficar só culpando o livre mercado ou o Estado ou isso, a gente vai ser para sempre trouxa na mão de quem já sacou isso e está usando isso contra a gente. Pois é. É o cara que olha pra TV e dá risada lá daquela igreja que faz a reunião dos 318 pastores pela prosperidade dos fiéis, que daí dá risada e ridiculariza, mas é o cara que olha para um avião presidencial com 300 empresários e acha que aquilo é o futuro do país, entendeu? É a mesma coisa. E não consegue associar que quem tá pagando por aquela farra toda dos empresários indo para os Estados Unidos é ele, né? Um ponto rápido, você vai Brasil afora, cidade pequena, interiorzão, o sonho, Pareto de novo, o sonho de 80% das pessoas é arrumar um empreguinho na prefeitura. Sabe, quem mora em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
nas cidades maiores não tem noção da dependência existencial e até emocional que o brasileiro tem do Estado, né? Seja da prefeitura ou seja de qualquer coisa. Assim, é uma coisa que é uma semente que foi plantada, enfim, é difícil mudar essa mentalidade, mas a gente tenta, né? Metade dos municípios de Minas, quando passaram aquela lei lá que liberaram, sei lá quantos municípios tem em Minas Gerais. Qualquer quarteirão lá com uma igrejinha e meia dúzia de casa, um campo de futebol, os caras cercaram e falaram, a cidade me dá R$90 mil por mês. Assim, sem querer criticar o estado maravilhoso das Minas Gerais, que tem as mulheres mais bonitas do nosso Brasil. Mentira, é Santa Catarina, mas enfim, eu gosto de Minas Gerais. Mas falando sério agora, criaram muitos municípios desnecessários que não se bancam, não se sustentam. E, enfim, não fazem o menor sentido, né? Não param de pé, a conta não fecha. E aí você tem uma situação artificial onde o Estado é o centro da economia. E isso rola Brasil afora, né? Brasil afora. Brasil afora. Temos aí o Acre, Roraima, estados que geram um déficit absurdo, que tem uma estrutura administrativa ridiculamente inchada. E por que todo cidadão tem que sustentar essa máquina? Não, aí depois a gente fala isso, depois o povo vem, esse pessoal aí sulista que não gosta, fala, a gente não tá fazendo juízo de valor. Então, quem se sentir ofendidinho ou triggered com esses nossos comentários, vai pastar, assim, a gente não tá puxando a sardinha pra nenhuma região, nada, assim, aqui a gente é papo reto, é um fato. Você tem estados ou regiões brasileiras que são deficitárias, e, enfim, a gente tem que abordar isso, tem que encarar o problema, assim, achar uma solução. A gente não está falando, não é nenhum demérito, é uma análise dos fatos, entendeu? Concordo, e aliás, dizendo aqui o seguinte, acho que já demos uma hora, podemos finalizar. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: o único caminho para melhorar as coisas é a verdade, é dizer a verdade e encará-la de frente, né? E muitas vezes elas não são palatáveis, a começar pelas verdades que a gente tem que enxergar e dizer sobre nós mesmos, né? E quando eu falo aqui do espírito do brasileiro, me incluo nisso, sei que isso está embrenhado dentro de mim e luto diariamente para ir entendendo essa psique do brasileiro na qual me incluo e lutando contra ela e entendendo o que há de bom e de ruim aí. Pois é. Do contrário, assim, sabe, culpar um ente externo, se apenas nos livrássemos do Estado, ou do livre mercado, ou passasse essa lei, ou fizesse isso, meu amigo, não existe bala de prata para resolver nada na vida, entendeu? E assim, a gente só consegue solucionar um problema tendo a consciência de que a gente faz parte desse problema, né? Não adianta falar, estou apontando aqui todos os erros, mas eu estou aqui do Olimpo vendo com superioridade sobre os ombros de gigantes. Fala, não, sou brasileiro, às vezes, sei lá, posso ter uma ideia errada e inconscientemente pedir mais Estado abrindo a porta para um ente priapístico com cheiro de bode entrar na sala, entendeu? Só tá tentando entender essa zona aqui. Bom, então, acho que é isso. A gente cobriu bastante aí do Uber, a mentalidade estatista, o espírito grileiro, ao Estado empata foda, né? E a mentalidade empata foda do próprio brasileiro. Queria saber suas considerações finais aí, Heleno. Heleno, este corso, né? Expatriado, residente no Brasil, gostaria apenas de externar que está à procura de uma ruiva com seios fartos. Eu aceito a minha condição humana, eu aceito a busca incessante pela teta. É isso. Bom, queridos ouvintes, com essa finalizamos mais um podcast. Se você gostou, siga nosso site bomsenso.org, nossa página no Facebook, facebook.com/bomsenso.org e o canal do Bom Senso no YouTube. Então um abraço a todos e até a próxima.